O santo do dia 15 de abril. Hoje vamos conhecer a história de vida de São Damião de Vustiré e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 15 de abril. São José de Vustiré nasceu no dia 3 de janeiro de 1840, no século XIX, numa pequena cidade da Bélgica. Cresceu em um lar católico. Pequenos proprietários agrícolas, foi mais um novo entre 6 irmãos. Ele viu 2 irmãs e seus irmãos mais velhos tornarem-se religiosos, e esse último na congregação do Sagrado Coração de Jesus e de Maria. Contrariando a expectativa do pai, que queria que ele se tornasse o seu sucessor dos negócios familiares, José sentiu o chamado à vida religiosa. Sonhava em ser missionário em terras longínquas como São Francisco Xavier, por quem nutria uma grande devoção. Tendo ingressado na mesma congregação de seu irmão, recebeu o nome de religioso de Damião. Com a idade de 21 anos, Damião estava em Paris, terminando seus estudos teológicos, quando ouviu a palestra de um bispo de Havaí, em que falava dos problemas da região e tentava conseguir missionários para ir até o local. Uma epidemia de febre foi atingido o colégio, e seu irmão, que se candidatara para ir à missão, adoeceu e não pôde ir. Damião, que ainda nem havia sido ordenado sacerdote, pediu insistentemente que fosse enviado para o Havaí. O desejo era tamanho que escreveu uma carta ao superior da Ordem do Sagrado Coração que permitisse a sua partida. Foi ordenado sacerdote e partiu numa viagem complicada, que durou quase 5 anos. Um pronúncio de calvário que seria a sua vida a partir de então. Após 8 anos de uma experiência desafiadora, mas fecunda entre os nativos do Havaí, algo de novo mudaria sua vida completamente. Naquela época, o Havaí era uma grande disseminação de lepra no arquipélago. O Havaí, possivelmente oriundo dos imigrantes chineses que chegaram à região. Os nativos polinésios não tinham nenhuma resistência à bactéria que causava a febre e a doença. Considerava incurável na época e normalmente associada, de maneira completamente equivocada, a pobreza aos hábitos morais reprováveis. Temendo uma purificação em todo o território, o governo local tomou uma decisão duríssima. Decidiu levar os leprosos do Havaí à força para uma ilha, qual somente seria possível chegar ao sair de navio. Procurando com almas daqueles doentes, o bispo local, sendo um sacerdote, para saber se alguém voluntário para ir a Murcai, sabendo que dispusesse, estava assinando uma sentença de morte, já que o contágio era inevitável. 4 sacerdotes se apresentaram, dentre eles Damião, que foi escolhido para ir primeiro. Uma vez lá, ele se deparou com um cenário verdadeiro infernal. Abandonados à própria sorte, quase 1000 leprosos, esse número variou muitos ao longo dos anos. Viviam em completa pobreza material e moral, entrega à devassidão, às drogas e ao crime. O primeiro ato do padre Damião foi celebrar uma missa numa capela ainda inacabada, com a participação de apenas 2 leprosos. À medida que o tempo foi passando, o padre Damião foi tornando consciente do imenso desafio que tinha pela frente. Movido pelo amor de Deus e pelo desejo da salvação das almas, ele foi para aqueles leprosos e médico, carpinteiro, pedreiro, cozinheiro, professor e principalmente sacerdote, pai e pastor das almas. Quando chegou Murcai, a situação era tão calamitosa que os mortos sequer eram enterrados. O padre Damião cavou a sepultura
de mais de 2.000 leprosos ao longo de 15 anos, que permaneceu na ilha. Construiu 300 cabanas e fez cerca de 2.000 caixões. Organizou o cemitério e construiu uma igrejinha de alvenaria em um pequeno hospital, em um pequeno canal para fazer chegar água potável para o povoado. Mais do que as obras, desenvolveu aquele povo e sentiu viver tratados e leprosos sempre com amor e carinho. Após 10 anos de apostolado, Miquei, certa vez, ele derramou água quente no pé e não sentiu nada. Era comprovação de que havia contraído a lepra. Na homilia do domingo seguinte, deu a notícia aos seus fiéis leprosos da seguinte forma: Nossa verdadeira pátria é o céu, para onde nós, os leprosos, estamos certos de ir, mesmo em breve. Lá não haverá mais nem lepra e nem feiura. Seremos transfigurados. São Damião Vestes é uma clareira do coração da história e nos ensina que nenhum sacrifício é grande demais ser feito por amor a Jesus Cristo. O seu exemplo comoveu o mundo ao ponto de membros de diversas religiões admirarem sua determinação e seu amor pelo leproso. A respeito dele, é preciso saber aonde tirou este homem a força para tal heroísmo. Nós sabemos de onde ele tirou essa força, da Eucaristia, o centro da vida, do alimento diário, o pão dos fortes, sustento dos fracos. A homilia de sua canonização ocorria no dia 11 de outubro de 2009 pelo Papa Bento XVI. Diz que São Damião de Vestes, o servidor da palavra, que tornou assim servo sofredor, leproso como os leprosos, convida-nos a abrir os olhos sobre a lepra que desfiguram a humanidade dos nossos irmãos e interpelam ainda hoje, mais do que os nossos generosidade e a caridade na presença. São Damião Vestes é um exemplo que me ensina que é possível sair de mim mesmo e ir ao encontro dos leprosos do nosso tempo, dos marginalizados, daquele que ninguém se importa. Inspirai-me doar minha vida a ser todo para todos por amor de Jesus Cristo. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 15 de abril. Santos Teodoro e Paulo Cipriano, mártires que, no segundo tradição, sofreram a morte no tempo do imperador Adriano, no século II, no ano 117. São Crescente, que sofreu martírio na fogueira na atual Turquia, no século II, no ano 120. São Marão, mártir na Itália, no século II, 130. São Albídio, que segundo o testemunho do Papa São Gregório, foi humilde e fiel missionário. Faleceu de morte natural em Roma no século VI, no ano de 564. São Paterno, bispo de Alfaces, que fundou muitos mosteiros na atual França. Faleceu de morte natural no século VI, no ano de 565. São Otarino, abade dedicado a uma vida de austeridade e de oração, assíduo na assistência aos enfermos e aos pobres na França. Faleceu no século XI, no ano de 1050. São César Bugos, presbítero, que, convertendo-se à vida mundana, se dedicou à pregação e à catequese e fundou a Congregação dos Padres da Doutrina Cristã na França. Faleceu de morte natural no século XVII, no ano de 1606. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 15 de abril, dia que a Igreja Católica celebra São Damião Vestes, patrono espiritual do leproso e marginalizados.